E aí, galerinha? Feliz, abençoado, maravilhoso 2021 para vocês. A gente está voltando agora com tudo e é sempre bom saber, né, que nós sempre estamos cuidados por Deus. Nós passamos um ano passado, 2020, muito difícil. Todo mundo sabe aí, no meio de uma pandemia, a confusão com a escola, a gente ficou todo esse tempo sem conseguir ver os amigos. E só que nós temos a certeza de que o nosso Deus, Ele continua cuidando de nós, Ele cuidou de nós no ano passado e Ele vai continuar cuidando da gente esse ano também. A gente precisa acreditar nisso, a gente precisa confiar nisso. Bom, começando os trabalhos, começando essa série nova com vocês. Antes disso, eu tenho alguns recadinhos importantes. Algumas ideias bem bacanas para o Chácara Teens esse ano. A gente está lá, a equipe está toda envolvida e começando a criar, começando a desenvolver algumas ideias bem legais para a gente se divertir, para a gente ouvir a palavra, para a gente conversar sobre Deus. E se tudo der certo, se Deus quiser, a gente vai conseguir se socializar de novo, né? E além disso, tem também o recado da nossa gincana de férias, que vocês vão ficar sabendo maiores detalhes depois, no dia 30 de janeiro. Tá legal? E a gente vai começar as nossas aulas, né? Começamos as nossas aulas agora. Essa é a primeira aula desse fim de semana. E com tudo, a gente começa agora nessa pegada aí para todo mundo voltar, todo mundo voltando aí de férias, né? Para a gente começar a escutar novamente a palavra de Deus. Legal? Muito bem. Vocês já ouviram uma frase, com certeza vocês já falaram ou já ouviram uma frase, tão óbvio, como eu não vi isso antes. E quando a gente fala desse nosso tema, é exatamente esse título, a gente fala da forma como nós conhecemos a Deus, conhecemos a Jesus e os ensinamentos que nós temos. Qual é o caminho para esse ensinamento? Aonde a gente recorre, né? Aonde a gente busca o ensinamento para tudo isso? Com certeza muitos de vocês sabem a resposta. É a Bíblia. Então, pela Bíblia é que nós conseguimos entender os caminhos, né? Por onde Jesus andou, os ensinamentos que Ele deixou para nós. E a Bíblia é o nosso grande guia, né? Onde a gente busca a tranquilidade, onde a gente busca uma palavra para nos acalmar, para nos ajudar em alguma situação das nossas vidas. Então, é por meio da Bíblia que nós conhecemos a Deus. E nada mais do que isso. Então, por isso esse tema, né? Tão óbvio, como eu não vi isso antes. A Bíblia está nas nossas mãos, a Bíblia está ali, a gente pega, tem lá na cômoda, tem na nossa casa, tem nos aplicativos do celular também, fácil de acessar. E é esse exatamente o tema, galera. Bom, a gente sempre busca e sempre tem curiosidade com as coisas, né? Quando se trata da Bíblia, a gente não tem exatamente e necessariamente, diretamente, uma explicação. A gente não consegue pensar muito, né? Por exemplo, eu vou ler a Bíblia, eu particularmente, geram várias dúvidas, eu sempre fico confuso com alguns temas, e isso é absolutamente normal. Quando a gente está lendo a Bíblia, a gente precisa ter calma, a gente precisa orar primeiro, a gente precisa pedir a sabedoria a Deus para que Ele nos ensine e coloque na nossa cabeça as coisas que a gente deve aprender. Então, não necessariamente a gente precisa de uma explicação direta ou naquele momento que a gente está lendo a Bíblia. A gente vai sempre assimilando, sempre buscando o conhecimento com a Bíblia. Algumas pessoas falam sobre a Bíblia para a gente de formas diferentes. Algumas pessoas usam a Bíblia como forma de convencer os outros ou alguma coisa está errada e tudo mais. Talvez a Bíblia tenha sido explicada de uma forma que a gente também não queria que ela fosse explicada, ou de formas diferentes. Então, tudo isso é muito complexo, né? Só que a gente precisa de muita disciplina, a gente precisa de muita dedicação para abrir a Bíblia, para abrir o aplicativo da Bíblia, para ler, para entender, e muita calma também.
A Bíblia pode ser considerada como um livro de história, que tem muita história lá dentro, tem muita coisa para a gente aprender, que fez parte da história e continua fazendo parte até hoje. Alguma coisa polêmica, né? Alguns usam a Bíblia como arma, como uma forma de justificar, e isso também é muito complexo. E alguns a veem como uma desculpa para bater um papo, para conversar com um amigo, para se juntar às pessoas. Então, ela está sempre lá, né? Ao mesmo tempo, a gente continua confuso, nós continuamos nos perguntando qual é exatamente o propósito da Bíblia, qual é o objetivo e qual bem isso faz para nós aqui e agora. Isso a gente cria essas questões na nossa cabeça quando a gente está lendo a Bíblia, quando a gente está lendo a Bíblia com alguém, quando a gente escuta a palavra. E imagino que quase todos nós temos ainda mais perguntas sobre a Bíblia do que eu acabei de mencionar. Este é um lugar seguro para perguntar, galera. E, assim, a gente não vai encontrar a resposta para tudo, obviamente. A gente vai sempre ter questões, a gente sempre vai ter perguntas a fazer, mas a gente tem que ter calma. A esperança é que, à medida que olharmos mais profundamente a Bíblia, durante as semanas, né, durante os dias que nós vivemos, nós saímos com pelo menos um pouquinho mais de explicação. Esse é o objetivo. Então, a gente sempre vai estar sendo alimentado, vai estar sendo organizando as nossas ideias, organizando os nossos pensamentos, e aos poucos a gente vai assimilando a palavra de Deus. Bom, para começar, a Bíblia está dividida em duas seções importantes, e seções grandes, né? Como todos sabemos, espero que vocês saibam, né? O Velho Testamento, que é a seção pré-Jesus, e o Novo Testamento, como vocês sabem também, que fala sobre Jesus, a história de Jesus aqui entre nós e muito mais. Mas a Bíblia, na verdade, não é vários livros dentro de um livro. É uma combinação da história. Relatos de testemunhas oculares, pessoas que viveram com Jesus ou que fizeram parte dessa história toda, cartas, canções e diários, e alguns outros tipos de documentos. Com isso em mente, eu quero ver um dos relatos de uma testemunha ocular da vida de Jesus, escrito por João, que conhecia Jesus pessoalmente, conviveu com Jesus e era um dos seus amigos. Você já deve ter ouvido falar naquele versículo de João, na 1 João, versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Então, João começa o seu relato não nos contando o que aconteceu com Jesus, mas nos contando o porquê de ter acontecido. João era judeu, assim como Jesus, e ele cresceu aprendendo as escrituras judaicas, o que chamamos de Velho Testamento. Ele sabia que a palavra de Deus era muito importante nas escrituras judaicas. A palavra de Deus tem poder, e a sua essência representa tudo quem ele é. A palavra de Deus reflete o próprio Deus. Então, é exatamente isso que João está falando, né? Essa relação. No princípio era aquele que é a palavra. O que a gente entende como a palavra? É a Bíblia. Ele estava com Deus e era Deus. Então, se a gente entender que é o principal objetivo e o tema que a gente está acompanhando a partir de agora, o objetivo da Bíblia é conhecer melhor a Deus. E só pela Bíblia a gente vai ter esse conhecimento. Então, João deu um passo adiante. A gente entende que aqui no 1 João, versículo 14, olha só. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. As palavras da Bíblia vêm de Deus, mas Jesus é a mensagem definitiva e mais clara de Deus. Então Jesus veio até nós, por meio das Escrituras, por meio da Bíblia, nós ficamos sabendo de todos os acontecimentos, tudo que aconteceu com Jesus aqui entre nós.
toda a vida dele, e aí, por meio dele, que nós chegamos até Deus. E esse é o maior objetivo. Então, a maior tarefa da Bíblia, diretamente, é nos apontar para Jesus. E, galerinha, a pergunta, né? Sempre as perguntas importantes. Por que isso importa tanto? Porque Jesus é a melhor e mais perfeita representação de Deus. Quando conhecemos a Jesus melhor, conhecemos a Deus melhor. Portanto, quando lemos a Bíblia, precisamos lê-la com aquele único objetivo em mente: conhecer a Deus, conhecendo a Jesus. E aí a gente fecha essa questão, né? Por que isso importa tanto? Então, a maior resposta para a pergunta, qual é o objetivo? O objetivo é Jesus. Então, assim, quando a gente pega a Bíblia, né, para usar a Bíblia como o nosso guia, realmente, aquilo que nos leva a ter um comportamento melhor, a ter uma vida mais digna, a forma como nós tratamos os nossos amigos, a forma como nós tratamos os nossos familiares, pai, mãe, os nossos irmãos. A Bíblia sempre funcionando como o nosso guia, a forma como Jesus viveu aqui entre nós, pregando o amor, pregando a paz, pregando o amor ao próximo, principalmente, não é? Seguindo aqui, a gente falou, então, da história do João, da forma como ele coloca esse versículo, né? No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. E aí a gente pensa assim, né? A gente começa a criar minhoca na cabeça, a gente fala, puxa vida, isso não explica nada. Parece um enigma, né? Mas eu entendo o seguinte, a gente pode explicar da seguinte forma. João era judeu assim como Jesus. E ele cresceu aprendendo as escrituras judaicas, chamadas de Antigo Testamento. Ele sabia que a palavra de Deus é muito importante nas escrituras judaicas. Deus falou uma palavra e toda a criação veio a existir. Portanto, a palavra de Deus é mais do que apenas sons ou sílabas vindo de Deus. A palavra de Deus tem poder. E a sua essência representa tudo sobre quem ele é. A palavra de Deus reflete o próprio Deus. Profundidade isso, né? É bem profundo. Então, é aqui que a gente vai chegar. É aqui que a gente quer que vocês entendam. A palavra de Deus sempre reflete quem é Deus. João estava falando sobre Jesus, mas o mesmo é verdade quando dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso o reflete, isso nos diz quem ele é e o que ele significa. Então, a essência, né? O que a gente precisa entender é exatamente o seguinte: ao enviar Jesus, Deus nos deu o maior exemplo de generosidade. Ele nos deu seu filho veio até nós, ele viveu entre nós, ele conviveu com as pessoas, ele ensinou o amor ao próximo e ele se entregou à cruz por nós, pelos nossos pecados. Então a palavra, ainda João seguindo, né? A palavra. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Ele está se referindo a Jesus. A palavra de Deus, o poder de Deus, o reflexo de Deus, que assumiu a forma humana e andou na terra. As pessoas puderam ver como Deus é em Jesus. Em outras palavras, a Bíblia, a maior tarefa da Bíblia é nos apontar para Jesus. Porque Jesus é a melhor e mais perfeita representação de Deus. Então, galera, a gente fala o seguinte, que Jesus é a melhor maneira de vermos como é Deus. A gente entende a vida de Jesus aqui entre nós e a gente consegue chegar a Deus. A Bíblia é o lugar que nos ajuda a entender a história de Jesus. Quando conhecemos Jesus melhor, conhecemos o Deus melhor. Então, quando lemos a Bíblia, precisamos lê-la com o objetivo em mente: conhecer a Deus,
conhecendo a Jesus. Esse tema, galera, a gente vai dar essa continuidade, né, para vocês entenderem esse tema durante as próximas semanas. Parece simples, né? E exatamente a forma como nós nos acostumamos e nos disciplinamos, principalmente, a abrir uma Bíblia, seja o aplicativo, seja a Bíblia escrita mesmo, para a gente entender cada vez mais esse amor de Deus, esse amor que nos deu o seu Filho, para que a gente consiga chegar cada vez mais próximo a Ele. Então, como diz a pergunta inicial do nosso tema, né? Isso é tão óbvio como que a gente não viu isso antes, né? Então, pegue sua Bíblia, comece a estudar, comece a ler, comece a entender e sempre que você, obviamente, como a gente falou, sempre haverão perguntas, sempre haverão dúvidas e a gente sempre vai ter a possibilidade e a tranquilidade de poder explicar para vocês, porque não é fácil, não é uma coisa que você vai abrir a Bíblia, vai começar a ler, vai começar a entender diretamente o que você está vendo ali. Legal? Eu espero que vocês continuem bem, saudáveis. Eu espero que vocês continuem assistindo às aulas também. Como eu disse no início, temos várias ideias bacanas, várias atividades para a gente fazer esse ano com o Chácara Teens. Então, eu deixo aqui um grande abraço a todo mundo. Espero ver vocês brevemente aí presencialmente. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Tchau, tchau.